O ser consciente, capítulo 3, problemas e desafios. Êxito e fracasso. O estado normal da criatura é o de saúde, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Elaborada para um ritmo harmônico de vida, a maquinaria fisiopsíquica obedece a automatismos precisos dos quais resultam a saúde e as disposições emocionais para galgarem-se patamares reais elevados nos processos das aspirações idealistas. Ser pensante, destaca-se a criatura na escala zoológica, compreendendo os mecanismos da vida e aplicando o conhecimento para os logros da autorrealização e da autoplenificação que lhe constituem o ápice da saúde. Saúde seria, portanto, um fenômeno natural. Não fossem, do ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio do lar, o ser não se atravessaria os caminhos difíceis dos distúrbios e doenças perturbadoras. Considerado o ser apenas como uma máquina, teríamos a vida sem finalidade nem objetivo, porquanto ele já nasceria sob os estigmas dos ancestrais, no que diz respeito às heranças genéticas, ao lar condicionador e à sociedade, no caso das distonias e anormalidades, das síndromes degenerativas e dos processos patológicos vários, que determinam as desgraças de uns e, por outro lado, os propiciatórios para a felicidade, a saúde e a beleza de reduzida faixa dos demais. Sem dúvida, tal colocação falha pela ausência de uma sustentação lógica, considerando todas as ocorrências como procedentes do acaso fatalista e absurdo. A análise transpessoal do ser concede-lhe dignidade causal e destinação final, mediante a travessia do percurso que lhe cumpre trilhar, gerando os meios felicitadores ou desditosos, que são efeitos das suas realizações precedentes. Passo a passo, desenvolvem-se os atributos da personalidade, ampliando-se os conteúdos da individualidade e aprimoram-se as aptidões latentes que são o germe da presença divina em todos. Possuidor de recursos e potências não dimensionadas, o ser desabrocha e cresce sob as condições que lhe são inerentes, cabendo-lhes seguir o heliotropismo superior que o leva à sua destinação gloriosa. Impregnado pelas partículas e moléculas materiais que o vestem, enquanto reencarnado, não raro a visão do êxito apresenta-se distorcida, caracterizando-se como o deleite contínuo, resultante dos prazeres hedionistas que a posição social relevante e o poder político-econômico proporcionam, ensejando um prolongado desfrutar. Esquecendo-se da impermanência de tudo e da fugacidade do tempo, pelo qual apenas transita na sua dimensão de eternidade, desgasta-se, envelhece, adoece e morre. O imprevisível surpreende-o e surgem a saturação, o desinteresse, os sentimentos apaixonados e os frustrados, proporcionando desequilíbrios interiores que se expressarão em tormentos para si e para os outros no interrelacionamento pessoal. Na busca do êxito, o ser psicologicamente maturo investe todos os valores e, na competição, encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões à medida que ascende na aparência. Essa dicotomia de ocorrências, a interna e a externa, resultará em infelicitá-lo, perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração da realidade, talvez ferindo profundamente a pessoa.
caça-se o êxito como se fosse, na floresta humana, o objetivo essencial à vida, confundindo-se triunfo de fora com realização de harmonia interior. Denigre-se então o adversário, que não o sabe, tornando assim, por estar à frente ou mais alto, segue-se-lhe o passo, ocupando-lhe o lugar imediatamente inferior por ele deixado, até emparelhar-se-lhe e derrubá-lo, assumindo-lhe a posição. Inevitavelmente, porque não permanecem espaços vazios nos relacionamentos humanos, enquanto por sua vez ascende, deixa o degrau aberto, que logo estará ocupado por aquele outro que lhe será o substituto. O triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã. Sorrisos se tornarão esgares e aplausos far-se-ão apedrejamentos, considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos. A criatura são as suas necessidades. O psicólogo americano pragmatista William James classificou os biótipos humanos em espíritos fracos e fortes. Enquanto Ernest Kretschmer, psiquiatra alemão, considerou as personalidades de acordo com a compleição do indivíduo, em pícnico ou pessoa redonda, atlético ou pessoa quadrada e astênico, pessoa delgada. Em face de tal conclusão, afirmou que há espíritos esquizoides e ciclotímicos, enquanto Carl Gustav Jung os considerou introvertidos e extrovertidos. Em todos há uma ânsia comum, os fracos fortalecerem-se, os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. As psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando dos arquivos do psiquismo os fatores que geraram os traumas e determinaram os conflitos, interpretando as ocorrências dos sonhos nos estados oníricos e as liberações catárticas nas demoradas análises. Nem sempre, porém, serão encontradas as matrizes de tais patologias, que são profundamente registradas no espírito, como decorrência de condutas de atividades dos sucessos das reencarnações passadas. Somente a sondagem cuidadosa dos arcanos do ser pretérito enseja o encontro das causas passadas, geradoras dos problemas atuais. Uma análise transpessoal libera-os dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade, que deixa de ser a exclusiva expressão terrena para transportá-la para a vida imortal, precedente ao corpo e a ele sobrevivente, demonstrando que o êxito, o triunfo, o fracasso, o insucesso não se apresentam conforme a proposta social imediatista, porém, outra mais significativa e poderosa. Convém determinar-se que o êxito material pode significar fracasso emocional, espiritual e, às vezes, o insucesso, e a aparente falta de triunfo constitui a plena vitória sobre si mesmo, suas paixões e pequenezes, uma forma de opção para o crescimento interior, em vez do empenho pelo amealhar de moedas e reunião de títulos que não acalmam as emoções nem tranquilizam as ambições. Certamente, a criatura deve possuir e dispor de recursos necessários para uma vida saudável, consentânea com o grupo social no qual se encontra. No entanto, o êxito não pode ser medido em contas bancárias, prestígio na comunidade e destaque político. Da mesma forma, não é factível definir-se por fracasso a ausência desses troféus. Os homens e mulheres, plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se completarem-se e sem qualquer tipo de conflito, optaram pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos, porém, a eles próprios,
impondo-se a autorrealização que lhes propiciou saúde, mesmo quando enfermos. Felicidade, embora perseguidos algumas vezes, e êxito, isto é, a vitória no que anelavam, apesar de levados ao martírio. A visão transpessoal do êxito e do fracasso está encinta na pessoa interior real, a criatura harmonizada consigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza e a vida. Êxito é encontro, enquanto fracasso é domínio pelo ego. O êxito gera paz e o fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre assim, dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso.